Em um dia comum, Beatriz vê um morador de rua contando moedas para comprar um café. Então ela decide comprar algo para ele comer, sem saber que ele estava prestes a cometer uma tragédia. À medida que Beatriz descobre a verdadeira história daquele homem que antes parecia um simples mendigo, ela começa a chorar sem parar. Beatriz costumava frequentar aquele café simples nas manhãs que precediam dias movimentados. Ela sempre se sentava na mesma mesa, perto da janela, com vista para a rua, enquanto tomava seu café. Havia uma tranquilidade naquela rotina. O aroma do café quente a envolvia, e os ruídos abafados do ambiente lhe davam tempo para pensar, refletir sobre a vida e as responsabilidades que sempre pareciam se acumular. Ela era jovem, de olhar sereno, mas carregava consigo uma preocupação constante com o mundo ao seu redor. Beatriz não era o tipo de pessoa que apenas observava o sofrimento. Ela sentia o impacto da dor dos outros em si mesma. Talvez fosse essa sensibilidade que a tornava tão atenta aos pequenos detalhes do cotidiano e aos gestos que passavam despercebidos para a maioria. Naquela manhã, como em tantas outras, Beatriz fitava a rua através da janela, observando o fluxo de pessoas apressadas. Mas, de repente, algo quebrou sua tranquilidade. Seus olhos se fixaram em um homem, sem teto, que estava do outro lado da rua. Ele se agachava, tentando recolher algumas moedas que haviam caído de seu bolso, movendo-se com uma lentidão que Beatriz só podia associar à exaustão. Sua postura curvada e os movimentos cuidadosos, quase hesitantes, indicavam que ele não tinha forças para algo tão simples quanto pegar moedas do chão. Ao redor, as pessoas continuavam a passar apressadas, indiferentes, ignorando-o completamente como se ele fosse invisível. Beatriz observava aquela cena com o coração apertado. Havia algo de profundamente doloroso no jeito como o homem se movia. Não era apenas a ação de pegar as moedas, era o que essa cena representava. Ele parecia ter carregado o peso do mundo nas costas por tempo demais. A tristeza em seu semblante era evidente, mas havia também algo mais. Uma derrota silenciosa pairava sobre ele, como se tivesse desistido de esperar qualquer tipo de bondade do mundo ao seu redor. Ela ficou ali, imóvel por alguns instantes, sentindo um misto de angústia e empatia. O homem levantou-se lentamente, ainda contando as moedas em sua mão trêmula, e começou a caminhar em direção ao café. Cada passo dele parecia pesar uma tonelada, e a sua presença parecia preencher o espaço ao redor com uma melancolia palpável. Enquanto ele se aproximava, Beatriz sentiu seu corpo reagir. Algo dentro dela, talvez um impulso que sempre esteve presente, talvez um chamado para fazer o que era certo, começou a tomar forma. Sem precisar refletir muito, ela percebeu que não poderia ignorá-lo. A visão daquele homem e a dor que ele carregava despertaram algo que a instigava a agir, movida por sua natureza solidária. Ela não sabia qual seria o impacto do que estava prestes a fazer, mas precisava seguir esse instinto, um impulso de compaixão que era tão característico dela. Quando o homem entrou no café, o contraste entre ele e o ambiente não poderia ser mais evidente. Os clientes estavam mergulhados em suas rotinas, alguns apressados com seus smartphones, outros concentrados em suas conversas, todos ignorando a figura desgastada que acabava de cruzar a porta. No entanto, Beatriz o observava atentamente. Ela viu como ele se aproximou do balcão com passos hesitantes, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado para não chamar atenção. Seus dedos trêmulos seguravam as moedas e ele as contava, uma a uma, com uma expressão de quem não sabia se teria o suficiente. Beatriz percebeu que aquela não era a primeira vez que ele se via nessa situação, e algo dentro dela se revoltou com a ideia de que alguém pudesse estar tão sozinho e desamparado. O coração dela apertou com a cena, sentindo como se a dor dele fosse, de alguma forma, sua também. Sem pensar duas vezes, ela tomou a decisão que já vinha borbulhando em sua mente desde que o viu pela janela. Beatriz se levantou de seu lugar e se aproximou dele, tocando levemente em seu ombro. Ele se virou, surpreso,
como se não esperasse que alguém fosse se dirigir a ele de maneira amigável. "Posso comprar um café e um sanduíche para você?" perguntou Beatriz, com um sorriso acolhedor. O homem hesitou por um momento, com os olhos cheios de desconfiança, mas também de fome. Eu não quero incomodar", respondeu ele com a voz quase sumida. "Não é incômodo nenhum", disse Beatriz suavemente. "Por favor, aceite. Eu quero te ajudar." Aqueles simples momentos de diálogo carregavam uma gentileza que ele não estava acostumado a encontrar. Ele olhou para as moedas em suas mãos, depois para Beatriz, e finalmente seus olhos brilharam, ainda que com uma desconfiança tímida. A oferta de Beatriz era inesperada, mas a fome falava mais alto do que qualquer receio. "Obrigado", murmurou ele, um pouco constrangido, mas genuinamente aliviado. "Obrigado de verdade." Beatriz sorriu e fez sinal para que ele se sentasse, enquanto ela ia providenciar o café e o sanduíche. O homem, por um instante, sentiu que o peso de seu dia havia se tornado um pouco mais leve, e pela primeira vez em muito tempo, um fio de esperança brotou em seu coração. Quando Beatriz voltou com o sanduíche e o café, percebeu que Samuel parecia menos desconfiado, mas ainda carregava um certo receio. Ela entregou-lhe a comida com um sorriso gentil e se sentou à sua frente, tentando criar uma atmosfera de conforto. "Qual é o seu nome?" perguntou Beatriz com o tom mais leve que conseguiu. Ela estava lidando com alguém que provavelmente não confiava nas pessoas há muito tempo. Então, seu objetivo era transmitir empatia. Samuel olhou para ela por alguns segundos, como se estivesse pesando a decisão de se abrir ou não. "Meu nome é Samuel", ele respondeu finalmente, com a voz baixa, mas clara. Beatriz assentiu, agradecida por sua disposição em falar. "É um prazer conhecê-lo, Samuel", disse ela, de maneira sincera, enquanto observava-o dar a primeira mordida no sanduíche. Para alguém em sua situação, não era apenas uma questão de fome física, mas também de carregar um fardo emocional pesado. Por alguns instantes, o silêncio se fez presente, quebrado apenas pelo som das pessoas movimentando cadeiras e pelas mordidas silenciosas de Samuel. Beatriz queria que ele se sentisse à vontade para falar. Então fez perguntas simples, sem forçá-lo a se abrir. "Você é daqui, de São Paulo?" ela perguntou. Samuel olhou para o café na mesa, como se a pergunta tivesse despertado algo em sua memória. "Sim", respondeu ele, quase em um sussurro. "Nasci e cresci aqui, mas nunca mais voltei para casa." Beatriz inclinou-se um pouco para frente, demonstrando genuíno interesse em ouvir mais. "Por que você foi embora?" perguntou com cuidado, sem querer invadir demais sua privacidade, mas disposta a entender sua história. Samuel fez uma pausa com os olhos distantes. "Minha casa não era um bom lugar", começou ele, com a voz ficando mais embargada a cada palavra. "Meu pai, ele era violento. Brigava com minha mãe o tempo todo. Era gritaria, pancadas, e ela sofria, mas não conseguia sair daquela situação. Quando eu era pequeno, me escondia embaixo da cama, esperando que tudo acabasse." Beatriz ouvia em silêncio, mas por dentro sentia o coração apertar. A cada palavra, a história de Samuel revelava uma dor que ela mal conseguia imaginar. A violência doméstica que ele havia presenciado não era algo que se esquecia com o tempo, e Samuel carregava as cicatrizes daquele passado. "Eu não aguentei mais as pancadas", continuou ele com os olhos marejados. "Quando completei 15 anos, fugi daquilo. Não sabia para onde ir, só queria sair de lá. Pensei que se ficasse, acabaria virando meu pai. E isso era a pior coisa que podia imaginar." Beatriz sentiu um nó na garganta ao ouvir isso. Samuel, apesar de tudo, tinha resistido. Ele havia fugido, não para escapar de uma responsabilidade, mas para salvar a si mesmo de um destino que ele temia. A cada frase que Samuel dizia, Beatriz sentia o peso da dor que ele carregava, mas também reconhecia a força invisível que o mantinha de pé, apesar de tudo. "Deve ter sido muito difícil", disse ela, com a voz suave, tentando demonstrar que o compreendia.
mesmo sem jamais ter vivido algo parecido. Samuel apenas assentiu, com o olhar fixo em seu café. Era evidente que havia muito mais de sua história a ser contada, e Beatriz, com paciência e empatia, esperava o momento certo para que ele se sentisse à vontade para continuar. Ouvir era às vezes o maior gesto de compaixão que ela poderia oferecer. Samuel olhou para o café à sua frente como se tentasse encontrar as palavras certas para descrever a dor que havia carregado por tanto tempo. Beatriz continuava a observá-lo em silêncio, sentindo que ele estava prestes a revelar mais de suas experiências, e ela não queria interromper o fluxo de seus pensamentos. Depois que fugi de casa, começou ele com a voz baixa, achei que a vida nas ruas seria temporária. Acreditei que em algum momento eu encontraria uma solução, um trabalho, qualquer coisa que me tirasse daquela situação. Mas não foi assim. Ele fez uma pausa, com os olhos vagando pelo ambiente, como se as lembranças fossem dolorosas demais para serem revividas de uma só vez. No começo, eu tinha esperanças. Batia em portas, tentava me apresentar da melhor forma possível, mas ninguém queria me dar uma chance. Não importava quantas vezes eu explicasse minha situação, sempre via aquele olhar, um olhar que me julgava antes mesmo de eu abrir a boca. Contendo a tristeza que sentia ao ouvir o relato de Samuel, Beatriz mordeu os lábios. Ela conhecia a crueldade das primeiras impressões, mas escutá-lo falar sobre a realidade de quem vive à margem da sociedade a atingia de forma visceral. Ela podia ver nos olhos dele o peso das portas que se fecharam, uma a uma, deixando-o cada vez mais isolado. As pessoas só olham para a minha aparência, continuou ele, com um amargor palpável na voz. Elas não veem quem eu realmente sou. É como se o fato de estar nas ruas fosse a única coisa que importa. Acham que sou perigoso. Acham que estou nessa situação porque mereço. As palavras de Samuel foram como lâminas invisíveis, cortando o coração de Beatriz. Ela sentia a injustiça na voz dele, como se cada rejeição, cada olhar de desprezo estivesse gravado profundamente em sua alma. Ele havia sido condenado por uma sociedade que se recusava a ver além da superfície e que ignorava sua humanidade. O pior não é a fome ou o frio, disse ele com os olhos fixos no chão. O que dói de verdade é a solidão. Ninguém se aproxima de mim. Todos parecem ter medo. E depois de um tempo, você começa a desacreditar que talvez seja mesmo invisível, que não tem mais lugar no mundo. Beatriz respirou fundo, tentando manter o controle das próprias emoções. A vulnerabilidade de Samuel a comovia profundamente. Era difícil imaginar como ele havia suportado tudo aquilo sem desistir. Ela sentia que ele ainda carregava uma força, mesmo que ele próprio não a reconhecesse. Eu entendo, disse ela com a voz trêmula, tentando encontrar as palavras certas para confortá-lo. Mas você não é invisível, Samuel. Eu estou aqui e me importo. Os olhos de Samuel encontraram os dela, e por um breve momento ele pareceu surpreso. Era como se não estivesse acostumado a ouvir que alguém se importava com ele de verdade. E a sinceridade de Beatriz o tocou de uma forma que ele não esperava. Obrigado, ele murmurou quase sem voz, como se aquelas palavras fossem difíceis de pronunciar depois de tanto tempo em silêncio. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu Beatriz, segurando suas próprias lágrimas. Apenas saiba que você não está sozinho. Há pessoas que veem você além do que está por fora. Enquanto continuavam conversando, Samuel fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para compartilhar algo mais íntimo. Seus olhos, antes ofuscados pelo cansaço e pela tristeza, ganharam um brilho diferente, como uma luz suave de saudade. Beatriz percebeu o súbito contraste e esperou pacientemente. Depois de alguns segundos, Samuel começou a falar, a voz suave e um tanto embargada. Tive um melhor amigo nas ruas, meu cachorro. O nome dele era Caramelo, disse ele, com um pequeno sorriso nostálgico que suavizou as linhas de seu rosto. Ele sempre esteve ao meu lado, mesmo nos piores momentos.
Beatriz sentiu uma mudança no tom de Samuel. Ao falar de Caramelo, algo novo emergia, como uma sensação de ternura e afeto que ele não havia demonstrado antes. Era como se, ao se lembrar do cachorro, Samuel estivesse se conectando a uma parte de si, que ainda conhecia o que era o amor. Eu o encontrei logo depois que fui parar nas ruas, continuou Samuel. Ele era apenas um filhote, sozinho como eu. Acho que, de alguma forma, nós dois sabíamos que precisávamos um do outro. Ele deu uma risada suave, que parecia trazer alívio, como se as lembranças felizes do tempo com Caramelo fossem um alívio para as feridas que carregava. Nos piores dias, quando eu não tinha o que comer, Caramelo ficava ali, do meu lado, me encarando como se dissesse: estamos juntos nisso. O sorriso de Samuel desapareceu, substituído por uma expressão de dor contida. Beatriz sentiu o ar pesar de novo, mas dessa vez não era o silêncio da solidão, e sim da perda. Ele era a única coisa que me mantinha em pé, disse Samuel com a voz baixa e trêmula. Nos momentos em que eu pensava que não havia mais esperança, Caramelo me lembrava que eu ainda tinha algo por que lutar. Eu cuidava dele, e de alguma forma isso me dava um propósito. Beatriz observava, absorvendo cada palavra e gesto. Era fácil imaginar como Caramelo o havia ajudado a sobreviver, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, oferecendo companhia e uma espécie de conforto silencioso que os humanos muitas vezes não conseguiam proporcionar. Mas ele se foi, acrescentou Samuel com os olhos marejados. Ele desviou o olhar, claramente tentando evitar a dor que essa lembrança trazia. Um dia ele adoeceu e eu não consegui fazer nada. Não tinha dinheiro para levá-lo a um veterinário. Eu só fiquei ao lado dele até o fim. Beatriz sentiu as lágrimas formarem-se em seus próprios olhos. A perda de Caramelo era mais uma camada na vida já cheia de sofrimento de Samuel. E ela podia perceber o quanto isso havia afetado sua alma. Perder aquele amigo fiel, que o acompanhou nos dias mais sombrios, era como perder a última chama de esperança que ele ainda possuía. Ele me deu muito mais do que eu podia dar a ele, continuou Samuel, agora olhando para as mãos, com os dedos entrelaçados nervosamente. E quando ele se foi, tudo ficou ainda mais vazio. Beatriz, sem saber exatamente como consolar uma dor tão profunda, estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a mão dele. Sinto muito por sua perda, Samuel, disse ela com a voz suave, mas cheia de compaixão. Caramelo parecia ser muito especial. Samuel olhou para ela, surpreso pelo gesto, e por um momento pareceu que algo dentro dele suavizou. Ele era, respondeu ele, com o brilho nos olhos, em um misto de tristeza e carinho. Ele foi o melhor amigo que já tive, e por mais que a vida fosse difícil, ele fez com que fosse um pouco menos solitária. Beatriz manteve o silêncio, sabendo que às vezes, apenas estar presente era o maior conforto que se podia oferecer. Então Samuel fez uma pausa prolongada, como se estivesse reunindo coragem para abordar o tema mais doloroso de sua vida. Ele olhou para a mesa, respirando fundo, e Beatriz percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. As palavras que ele estava prestes a dizer pesavam no ar, e ela sabia, instintivamente, que o próximo capítulo de sua história carregava uma dor ainda mais profunda do que tudo o que ele já havia revelado. Acho que a pior parte, a pior de todas, começou Samuel com a voz um pouco rouca, foi perder minha mãe. Ele levantou os olhos por um breve momento, encontrando os de Beatriz antes de desviar novamente o olhar, como se ainda não estivesse pronto para encarar totalmente a emoção crua que sentia. Beatriz sentiu seu coração apertar, sabendo que esse era o ponto de ruptura para ele. Ela o observou lutar para manter a compostura, enquanto o peso daquela lembrança parecia sufocá-lo. Ela era a única pessoa que eu tinha. Depois de fugir de casa, perdi o contato com ela. Tentei de tudo para reencontrá-la, mas não consegui. Apenas alguns meses depois, descobri que ela havia morrido.
A dor era palpável em cada palavra que Samuel dizia. Ele parou por um momento, apertando as mãos como se estivesse tentando conter as emoções que agora a ameaçavam transbordar. Beatriz continuou em silêncio, oferecendo a única coisa que podia naquele momento: sua atenção completa e sua presença compassiva. Ela morreu e eu nunca tive a chance de me despedir, disse ele com a voz quase se quebrando. Quando eu soube, era tarde demais. Não pude dizer adeus, não pude dizer que a amava, que sentia tanto por não ter conseguido estar ao lado dela. As palavras de Samuel caíam como pedras, pesadas e cheias de arrependimento. Ele se calou, lutando contra as lágrimas que agora se acumulavam em seus olhos. Beatriz sentia a dor dele reverberar em si mesma. Era uma dor de perda, mas também de culpa. A culpa de não ter conseguido fazer mais e de não ter estar lá nos momentos finais da mãe. Incapaz de segurar as próprias lágrimas, Beatriz sentiu uma única gota deslizar silenciosamente por sua bochecha. Ela não conseguia imaginar a profundidade dessa ferida em Samuel, mas podia sentir a intensidade do sofrimento que ele carregava. A perda de sua mãe havia deixado um buraco insuperável, algo que ele nunca conseguiu superar por completo. E ela sabia que ele estava preso a esse ciclo de tristeza, lutando em vão para encontrar uma maneira de escapar. Ela era tudo para mim, continuou Samuel, agora com a voz embargada. Minha mãe me criou quase sozinha, enquanto apanhava do meu pai. Ela fez o melhor que pôde em meio àquele caos. Ela era forte, sabe? Mesmo com toda a dor, com toda a violência, ela nunca desistiu de mim. Beatriz enxugou discretamente as lágrimas, tentando manter a calma enquanto o ouvia. Ao mesmo tempo, ela se sentia impotente. Queria fazer mais do que simplesmente ouvir, mas não sabia como. A dor dele era tão grande, tão profunda, que um simples ato de bondade não parecia suficiente para remediar todo o sofrimento que ele havia acumulado ao longo dos anos. Eu só queria ter tido a chance de dizer a ela que tudo ia ficar bem. Samuel disse, com a voz se quebrando de vez. Mas não tive essa oportunidade. E agora ela se foi. E eu vivi sozinho metade da minha vida. Beatriz sentiu um nó se formar em sua garganta. O peso das palavras de Samuel era devastador, e a única coisa que ela conseguia fazer naquele momento era estender a mão e tocá-lo levemente no braço, oferecendo um gesto de consolo. Samuel, começou ela, com a voz suave, mas firme. Você não está sozinho agora. Ele olhou para ela, os olhos vermelhos de tanto segurar as lágrimas, mas algo na expressão de Beatriz parecia quebrar a última barreira que o impedia de se permitir sentir. As lágrimas que ele vinha lutando para conter finalmente caíram silenciosas, marcando o rosto cansado e envelhecido pelo sofrimento. Conforme a conversa avançou, Samuel pareceu abrir mão de suas defesas, expondo camadas de sua dor, que talvez nem ele soubesse que ainda carregava. Beatriz sentia que cada palavra proferida por ele vinha carregada de uma angústia profunda, como se a tristeza que ele guardava estivesse finalmente sendo libertada. Ela mantinha seu olhar fixo nele, prestando atenção a cada detalhe, a cada pausa entre as frases, sabendo que, para alguém como Samuel, ser ouvido era um ato de coragem e vulnerabilidade. Tem vezes, disse Samuel com a voz mais baixa e entrecortada, que parece que a dor é insuportável, que eu não tenho mais saída. Ele abaixou os olhos envergonhado, como se confessar aquilo fosse um peso que ele nunca quis compartilhar. Eu pensei, várias vezes, que talvez o melhor fosse acabar com tudo, só parar de sentir essa dor. As palavras dele caíram como uma bomba no coração de Beatriz. O ar ao redor parecia ter ficado mais pesado, e ela sentiu um soco invisível no estômago. Aquelas palavras ditas de maneira tão casual revelavam a profundidade do desespero que Samuel havia enfrentado nas ruas, sozinho, sem ninguém para ampará-lo. A ideia de que ele, em seu sofrimento, considerou tirar a própria vida era devastadora. A dor era tão intensa que, para ele, a única saída parecia ser o fim de tudo. Às vezes,
Você acha que não tem ninguém, que não tem por que continuar, continuou ele, com as palavras saindo lentamente, como se cada uma custasse um pedaço de sua alma. Eu olhava para as pessoas ao meu redor, vivendo suas vidas, e me perguntava: por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Beatriz queria dizer algo, qualquer coisa, para aliviar aquele peso, mas sentiu-se paralisada por um momento. Ela precisava ser cuidadosa, pois cada palavra, a partir de agora, deveria ser carregada de significado. Samuel estava à beira de um abismo emocional. Samuel, disse ela com a voz suave, mas firme, eu sei que é difícil acreditar agora, mas há uma razão para você ainda estar aqui. Mesmo na escuridão sempre há uma luz. Às vezes ela está escondida, mas isso não significa que não exista. Samuel olhou para ela, com o semblante carregado de ceticismo, mas também com uma pitada de esperança, como se quisesse acreditar, mas não soubesse como. Beatriz percebeu que ele estava à procura de algo para se agarrar, mesmo que fosse um fio frágil. Eu não sei por que tudo isso aconteceu com você, continuou Beatriz, inclinando-se um pouco para frente com os olhos fixos nos dele. Mas sei que você é importante, que sua vida tem valor. Não desista de você. Por favor, não desista. As palavras de Beatriz eram suaves, mas firmes, como se ela estivesse depositando todo o peso da esperança em cada sílaba. Beatriz sabia que aquelas palavras talvez não fossem suficientes para apagar toda a dor que Samuel havia acumulado ao longo dos anos. Mas ela esperava que, de alguma forma, elas pudessem plantar uma semente de esperança, mesmo que pequena. Por um momento, Samuel não disse nada. Ele apenas olhou para Beatriz como se tentasse processar o que acabou de ouvir. Ele não estava acostumado com esse tipo de bondade. A ideia de que sua vida tinha valor e de que ele fosse importante para alguém, mesmo para uma desconhecida, parecia algo irreal, quase inatingível. Você realmente acha isso? Ele perguntou, com a voz baixa e hesitante. Era como se ele precisasse de uma confirmação de que aquilo não era apenas uma gentileza passageira. Eu tenho certeza disso, respondeu Beatriz com convicção. Você merece viver. E mais do que isso, merece encontrar algo de bom nesse mundo. Samuel respirou fundo, como se aquelas palavras tivessem despertado algo dentro dele que ele já não reconhecia há muito tempo. Beatriz pôde perceber pelo olhar dele que algo havia mudado. Ele ainda estava machucado. Ainda havia muita dor para processar, mas as palavras dela o alcançaram em um nível profundo. De repente, Beatriz percebeu que seu tempo estava se esgotando. O relógio na parede indicava que ela não podia se atrasar mais para o trabalho. Mas como ela poderia deixá-lo ali, naquele estado, sabendo que ele carregava tanto sofrimento? Ela se levantou devagar, sabendo que precisava partir, mas sem querer deixar Samuel sem uma última palavra de conforto. Eu preciso ir para o trabalho agora, disse ela com tristeza. Mas saiba que você não está sozinho e que eu acredito em você. Antes de sair, ela fez questão de olhar nos olhos de Samuel uma última vez e reforçar: você é importante e sua vida tem valor. Não desista de você. Essas palavras ecoaram dentro de Samuel, que parecia surpreso com a sinceridade e a intensidade daquelas palavras. Para ele, aquele simples ato de escuta e atenção havia sido um presente que ele jamais esqueceria. Com os olhos marejados, Samuel pareceu hesitar por um momento. Em seguida, com um olhar que misturava gratidão e emoção, ele pediu a Beatriz que esperasse. Só um instante, disse ele com a voz trêmula. Beatriz o observou enquanto ele se levantava devagar, como se aquele gesto carregasse mais significado do que ela podia compreender no momento. Ele caminhou até o balcão do café, pedindo discretamente ao atendente um pedaço de papel e um lápis. Beatriz permaneceu sentada, intrigada com o que ele estava prestes a fazer. O coração dela batia um pouco mais rápido, e uma onda de ansiedade misturada à curiosidade tomou conta de seu corpo. Ela não conseguia imaginar o que Samuel tinha em mente depois de tudo o que haviam conversado. Cada palavra, cada emoção compartilhada havia sido tão intensa
que ela mal conseguia processar o que vinha a seguir. O que ele poderia estar escrevendo? Um pensamento de gratidão? Uma reflexão sobre o que haviam discutido? A mente de Beatriz vagava entre essas possibilidades enquanto o observava ao longe, sentado no balcão, concentrado em escrever. Do outro lado do café, Samuel estava rabiscando no pedaço de papel com cuidado, com sua caligrafia irregular e apressada, revelando a urgência de suas emoções. O atendente o olhava de canto de olho, mas não fazia perguntas. Parecia que ele entendia a importância daquele momento para Samuel, talvez apenas pela expressão em seu rosto. Beatriz continuava a observá-lo de sua mesa, e o tempo passando devagar. Ansiosa para chegar ao trabalho, ela podia sentir a profundidade do gesto de Samuel, embora ainda não soubesse o que ele estava preparando. A atmosfera ao redor parecia quase suspensa, como se o mundo lá fora tivesse parado por um momento para dar lugar ao que estava por vir. Pouco depois, Samuel retornou. Seus passos eram mais firmes agora, mas ainda havia uma certa vulnerabilidade em seus movimentos. Ele parou à frente de Beatriz, segurando um pequeno pedaço de papel entre os dedos, com o olhar tímido e humilde. Eu só queria te dar isso, disse ele, estendendo a mão. Ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, Beatriz pegou o papel, sentindo a textura áspera sob seus dedos. Ela olhou para Samuel, que a observava com uma mistura de nervosismo e expectativa. Havia algo em seu olhar, algo que a fez perceber que aquele pedaço de papel não era apenas uma simples nota. Era algo muito mais profundo, carregado de significado. Beatriz abriu o pequeno pedaço de papel com cuidado, o coração batendo mais rápido do que o normal. Assim que seus olhos percorreram as palavras escritas de forma irregular, ela sentiu seu corpo inteiro estremecer. Por um breve momento, ela mal acreditou no que estava lendo. As palavras que Samuel havia escolhido, aparentemente simples, carregavam um significado profundo e devastador. Hoje eu pensei em dar um fim a tudo, mas graças a você não quero mais fazer isso. Obrigado, pessoa maravilhosa. A mensagem velada era clara para Beatriz, e seu impacto foi imediato. A compreensão da profundidade daquele bilhete a atingiu como uma onda, levando consigo toda a sua compostura. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto antes que ela pudesse contê-las, silenciosas e incontroláveis. Beatriz sentiu um aperto no peito, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. A dor, a solidão e o desespero que Samuel carregava consigo estavam condensados naquela nota. Beatriz, ainda segurando o papel nas mãos trêmulas, olhou para Samuel, que a observava de longe, com um misto de timidez e esperança. Ele não precisava dizer mais nada. O gesto, a escrita, tudo estava ali, revelando que o encontro entre eles havia sido mais do que uma troca de palavras. Ela não apenas ouviu sua história, ela mudou sua trajetória, mesmo que por um breve instante. O simples ato de prestar atenção, de tratar Samuel com dignidade, havia iluminado uma parte de sua vida que ele já havia considerado irremediavelmente apagada. Beatriz tentou enxugar as lágrimas com a manga do casaco, mas continuavam a escorrer. Ela estava profundamente tocada. Samuel estava à beira do abismo, e aquele café, aquela conversa, representava a mão que o puxou de volta à vida. Ela pensou no que teria acontecido se ela tivesse apenas continuado seu dia sem olhar pela janela, sem se importar com o homem que tentava recolher moedas. A ideia de que Samuel poderia ter tomado outra decisão, muito mais trágica, pesava em seu coração. Ao mesmo tempo, ela sentia uma onda de alívio. Saber que, ao menos naquele dia, Samuel encontrou uma razão para não desistir era algo que ela jamais esqueceria. Com o bilhete ainda em mãos, Beatriz se levantou lentamente. Sua mente estava confusa, tomada por tantas emoções diferentes, mas havia uma certeza que a acompanhava. Samuel agora sabia que sua vida tinha valor, que alguém, em algum lugar, via nele mais do que apenas um homem sem teto. Sorrindo em meio às lágrimas, ela olhou para Samuel uma última vez. Obrigada por me deixar fazer parte da sua história, disse ela com a voz trêmula.
mas cheia de sinceridade. Samuel retribuiu o sorriso de forma tímida, mas havia um brilho novo em seus olhos, uma chama de esperança que Beatriz sabia que não existia antes daquela manhã. Ao finalmente se despedir de Samuel e sair do café, Beatriz sentiu o peso das emoções, mas também uma leveza inesperada. Ela havia feito a diferença na vida de alguém, e isso a transformou também. Durante todo o dia de trabalho, Beatriz mal conseguia se concentrar em suas tarefas. As palavras de Samuel ecoavam em sua mente, e o bilhete que ele havia lhe entregue parecia gravado em sua memória. Ela pensava repetidamente no encontro que tiveram, no impacto daquela simples conversa e em como a bondade genuína podia salvar uma vida. Ela se sentiu tomada por uma mistura de emoções, gratidão, empatia e uma necessidade crescente de fazer mais. A experiência havia despertado nela algo profundo, algo que não podia ignorar. Enquanto revisava documentos no escritório, sua mente vagava de volta para aquela manhã no café. Cada palavra de Samuel, cada olhar de dor misturado com esperança estavam gravados em seu coração. A ideia de que uma conversa simples, um sanduíche e um café poderiam ter sido o que fez a diferença entre a vida e a morte para alguém era ao mesmo tempo esmagadora e poderosa. Beatriz sabia que não podia deixar aquilo se perder no anonimato de seu cotidiano. A história de Samuel precisava ser contada, não para sua própria satisfação, mas para que outros entendessem o poder de um ato de compaixão. No caminho para casa, o mesmo pensamento a acompanhava como uma companhia constante. Ela olhava para as pessoas ao redor, ocupadas com suas rotinas, e se perguntava quantas delas já haviam passado por momentos difíceis, invisíveis aos olhos dos outros. Era uma realidade dura que muitas vezes passava despercebida, e Beatriz sentia que precisava fazer algo para iluminar essa escuridão. Decidida, ela se sentou naquela noite em frente ao computador, pronta para compartilhar sua experiência nas redes sociais. Beatriz passou alguns minutos pensando em como começar. Queria que suas palavras carregassem a mesma profundidade e emoção que sentiu naquele café. Respirando fundo, começou a digitar. Hoje eu vivi uma experiência que mudou minha perspectiva de vida. Em uma manhã comum, enquanto tomava café, algo extraordinário aconteceu. Conheci Samuel, um homem que, em poucos minutos, me mostrou a força que um simples ato de compaixão pode ter. Ele estava à beira do desespero, invisível para o mundo ao redor. Mas uma conversa mudou tudo. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que veja além das aparências e que ofereça um pouco de empatia em meio à indiferença. A cada frase que escrevia, Beatriz sentia uma sensação de alívio. Ela estava finalmente dividindo a experiência que a havia tocado tão profundamente. Não sabemos o que os outros estão enfrentando, continuou ela. Mas o que aprendi hoje é que pequenas ações podem ter um impacto que nunca imaginamos. Não é preciso muito para mudar o dia, ou até mesmo a vida de alguém. Quando terminou o texto, Beatriz sentiu uma leveza no coração. Ela revisou as palavras mais uma vez, certificando-se de que transmitiam exatamente o que ela queria. A importância de enxergar o outro e de estender a mão, mesmo que de maneira simples. Sem hesitar, clicou em publicar, e em questão de minutos, a postagem começou a ganhar atenção. Inicialmente, amigos próximos comentaram com mensagens de apoio, admirando sua compaixão e compartilhando palavras de encorajamento. Mas rapidamente, a postagem começou a alcançar um público muito maior. Comentários de estranhos surgiram, e as pessoas compartilhavam suas próprias histórias de empatia, momentos em que haviam sido tocadas por gestos de bondade inesperados ou em que ofereceram ajuda a quem estava em dificuldades. Algumas pessoas escreveram sobre como haviam passado por momentos semelhantes aos de Samuel, vivendo em meio ao desespero, e como pequenos gestos dos outros as haviam ajudado a seguir em frente. Beatriz observava a repercussão da postagem com o coração aquecido. Ela nunca esperou que sua história tocasse tantas pessoas, e ver como seu relato estava inspirando os outros a refletirem sobre suas próprias atitudes
a fez perceber o verdadeiro alcance do que havia acontecido naquela manhã. Não era apenas sobre ela e Samuel, era sobre algo maior, uma cadeia de compaixão que podia se espalhar e transformar vidas. Ao ver o número de comentários crescer, Beatriz se sentiu conectada a algo muito maior. A história de Samuel agora pertencia a todos aqueles que estavam dispostos a olhar além das aparências, a enxergar a dor do outro e oferecer uma luz, por menor que fosse. Ela sorriu satisfeita, sabendo que o impacto daquele encontro continuaria a ressoar por muito tempo. No entanto, a repercussão da postagem de Beatriz continuou ultrapassando qualquer expectativa que ela pudesse ter tido. Em questão de dias, o texto havia se espalhado por diversos cantos da cidade e até além, tocando pessoas de diferentes origens e histórias de vida. O impacto que a história de Samuel teve em Beatriz estava agora sendo sentido por milhares de outros, criando uma onda de solidariedade que ela jamais poderia ter imaginado. Uma das muitas histórias que chamou a atenção de Beatriz foi a de uma mulher chamada Márcia. Ela comentou que, inspirada pela postagem de Beatriz, havia decidido oferecer ajuda a um homem que morava em uma praça perto de sua casa. Eu sempre o via ali todos os dias, mas nunca tive coragem de me aproximar, escreveu Márcia. Depois de ler sua história, pensei que talvez ele também precisasse de alguém que o visse como uma pessoa. Eu me aproximei, conversei, ofereci uma refeição. E para minha surpresa, ele abriu um sorriso tão grande que aquilo mudou o meu dia. É incrível como um gesto tão simples pode fazer a diferença. Esse tipo de relato não parava de surgir. Um jovem, João, compartilhou que sempre via um homem vendendo balas no semáforo perto do seu trabalho. Nunca havia feito mais do que dar algumas moedas, mas depois de ler o que Beatriz havia escrito, decidiu parar e conversar com ele. Descobri que ele foi operário a vida toda, mas perdeu tudo por causa de uma doença. Agora, ele luta para conseguir algo para comer todos os dias. Foi uma conversa rápida, mas me fez perceber o quanto a vida pode ser imprevisível. E como às vezes, tudo o que as pessoas precisam é ser vistas. Já um homem chamado Bruno relatou que, após a leitura do texto dela, havia decidido passar um tempo com uma pessoa que ele via todos os dias dormindo embaixo de uma ponte. Nunca imaginei que pudesse aprender tanto. Ele me contou sobre sua infância, sobre os sonhos que teve e que foram destruídos por uma série de tragédias. No final, percebi que temos muito mais em comum do que eu jamais teria pensado. Essas mensagens e histórias faziam com que Beatriz sentisse que havia criado algo maior do que ela. O que começou como um simples ato de compaixão entre ela e Samuel, agora se expandia para centenas, talvez milhares de interações semelhantes. Era como se a conexão humana que ela havia cultivado naquele dia no café estivesse se multiplicando, transformando-se em pequenas chamas de solidariedade em diversos cantos da cidade. Por sua vez, a reação positiva também não se limitou a relatos de histórias. Algumas pessoas inspiradas pela experiência de Beatriz começaram a organizar ações coletivas. Grupos de voluntários surgiram em algumas partes de São Paulo, organizando doações e mobilizações para ajudar aqueles que mais precisavam. Um grupo de estudantes universitários se reuniu para distribuir alimentos no centro da cidade, onde a população em situação de rua era mais numerosa. Isso tudo começou porque lemos sua postagem, escreveram eles em um comentário. Agora fazemos isso toda semana e cada vez mais gente se junta a nós. Enquanto lia os inúmeros relatos, Beatriz sentiu uma imensa gratidão por ter tomado a decisão de se envolver na vida de Samuel naquele dia. O impacto que aquele gesto aparentemente pequeno havia causado era imensurável. Mais do que isso, ela sentia que o efeito em cadeia que sua história provocou não apenas transformou a vida daqueles que recebiam a ajuda, mas também tocou profundamente os que a ofereciam. Alguns dias se passaram e a rotina de Beatriz continuava, mas agora com um novo propósito vibrando em seu coração. A repercussão de sua postagem ainda ressoava nas redes sociais e em conversas do cotidiano, e ela sentia que, de alguma forma,
havia contribuído para um movimento de empatia que parecia ganhar vida própria. Mesmo assim, sua mente frequentemente voltava àquele café, àquele encontro com Samuel, e ela se perguntava como ele estava. Havia uma sensação persistente de preocupação, misturada com a esperança de que a faísca que ela ajudou a acender ainda estivesse presente na vida dele. Em uma manhã comum, enquanto saía do mesmo café onde tudo começou, algo chamou sua atenção. Sentada em um banco a poucos metros dali, uma figura familiar a fez parar de repente. Seu coração acelerou e, por um instante, Beatriz ficou imóvel, como se estivesse tentando confirmar o que via. Era ele. Samuel estava ali, e sua presença, embora ainda marcada por um ar de cautela, parecia diferente. Ele estava sentado de forma mais ereta, com os ombros um pouco menos curvados, como se um peso invisível tivesse sido levemente aliviado. Sem conseguir conter a emoção, Beatriz correu em sua direção, com os passos apressados pelo entusiasmo que crescia dentro dela. "Oi, Samuel!" exclamou com a voz carregada de surpresa e alegria. Samuel olhou para cima, claramente surpreso com a aproximação repentina. Mas assim que seus olhos encontraram os de Beatriz, um sorriso genuíno se formou em seu rosto. "Oi, Beatriz", respondeu ele, e a suavidade em sua voz era diferente daquela primeira vez. Havia algo mais, algo que Beatriz não pôde deixar de notar. Ela se sentou ao lado dele, sem perder o sorriso no rosto. "Você está bem?", perguntou cheia de expectativa. Era evidente que Samuel estava diferente, e ela mal podia esperar para ouvir o que ele tinha a dizer. "Estou melhor, muito melhor", respondeu Samuel com um tom sereno, que Beatriz não havia escutado antes. "Eu fiquei sabendo sobre sua postagem. Isso realmente me ajudou a ver as coisas de uma nova maneira." O coração de Beatriz transbordava de emoção. Saber que sua história, que o impacto daquele encontro havia chegado a Samuel de volta, a fez sentir uma onda de gratidão. O reencontro era emocionante, e ela sentia que ali, naquele momento, testemunhava o início de uma nova fase na vida dele. "Fico tão feliz de ouvir isso, Samuel. Você merece ser visto, você merece muito mais", disse ela com a voz levemente trêmula, mas cheia de sinceridade. Beatriz sabia que, apesar de tudo, ele ainda enfrentaria muitos desafios, mas cada pequeno passo na direção certa era uma vitória. Samuel a observou por alguns segundos, como se tentasse medir a profundidade do que queria dizer em seguida. O brilho em seus olhos era misturado com gratidão e um toque de vulnerabilidade que o deixava mais humano do que nunca. "Há algo que eu preciso te contar", começou ele, e Beatriz pôde sentir que havia algo significativo por vir. O momento se estendeu em um silêncio carregado de expectativa, enquanto Samuel, com os olhos fixos nos dela, preparava-se para revelar algo importante. Beatriz, sentindo a intensidade daquela pausa, manteve-se atenta, pronta para ouvir, sem fazer ideia de que aquele reencontro iria mais uma vez transformar tudo o que ela pensava sobre a vida de Samuel e as consequências de sua própria ação generosa. Samuel olhou para Beatriz com um brilho diferente no olhar, que ela não tinha visto antes. Havia algo de novo ali, algo que parecia se misturar com a gratidão e a vulnerabilidade que ele já havia demonstrado. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para contar a novidade, e então começou. "Eu consegui um emprego temporário", disse ele com um sorriso tímido. Beatriz de imediato arregalou os olhos, surpresa e emocionada com a notícia. "Estou trabalhando em uma organização que ajuda pessoas em situação de rua como eu estava. Eles me deram uma chance de recomeçar, e agora estou procurando um lugar para viver, finalmente." As palavras de Samuel pareciam mágicas. Para alguém que há poucos dias estava envolto em desespero, sem saber se teria forças para continuar, aquela revelação era como um sinal de que a esperança ainda tinha raízes profundas dentro dele. Por isso Beatriz mal conseguiu conter sua emoção. Uma onda de alegria pura tomou conta de seu peito, e ela sorriu amplamente, sentindo o peso de toda a luta
que Samuel havia enfrentado ser aos poucos aliviado. Eu nunca teria conseguido sem a sua ajuda, continuou Samuel, com os olhos mostrando a sinceridade de suas palavras. A força que você me deu, o apoio que recebi, foi o que me fez acreditar que ainda havia algo pelo que lutar. Beatriz ficou em silêncio por um momento, permitindo que as palavras dele ressoassem profundamente. Ela estava orgulhosa dele, mas também tocada pela percepção de como um simples gesto, oferecer um sanduíche, um café, e sua escuta atenta, havia sido a força que Samuel precisava para reencontrar a esperança. A transformação diante de seus olhos era a prova de que a empatia e a solidariedade, mesmo em seus atos mais simples, podiam mudar vidas. Samuel, você fez isso por si mesmo, disse ela com a voz carregada de emoção. Eu só mostrei que você nunca estava sozinho, mas foi você quem teve a coragem de dar o próximo passo. O sorriso de Samuel se alargou, mas Beatriz podia ver que a emoção daquele momento era profunda. Ele parecia aliviado, como se finalmente estivesse permitindo que a esperança crescesse dentro dele, sem medo de que fosse esmagada novamente. Realmente havia uma nova confiança em sua postura, o brilho de otimismo que começava a substituir a escuridão de antes. Agora há esperança, ela pensou, e a alegria que sentiu foi impossível de esconder. Samuel, eu vou te apoiar em cada passo desse processo, disse Beatriz com firmeza. Você não está mais sozinho, e eu sei que você vai encontrar seu lugar, tanto no trabalho quanto em sua vida. Embora Beatriz tivesse desempenhado um papel em reacender a esperança de Samuel, ele próprio havia agarrado essa chance com todas as suas forças. Agora, ele estava determinado a mudar sua vida, e Beatriz, ao seu lado, estava igualmente comprometida em apoiá-lo nesse novo caminho. Ao se despedirem naquele dia, Beatriz sentiu algo novo dentro de si, como uma sensação de que estava participando de algo maior do que ela própria. A vida de Samuel estava mudando, e ela, junto com ele, também havia sido transformada. Com um último sorriso, eles prometeram manter contato, sabendo que essa amizade e esse apoio mútuo seriam para sempre uma lembrança de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a solidariedade e a compaixão sempre encontrariam um caminho para florescer. Ao compartilhar sua experiência com o mundo, Beatriz não apenas honrou a luta de Samuel, mas também espalhou uma mensagem poderosa de que todos nós temos o potencial de fazer a diferença. Cada gesto, por menor que fosse, tinha o poder de mudar o mundo, uma pessoa e um coração de cada vez. Assim, a história de Beatriz e Samuel permaneceu viva muito além daquele café, muito além do bilhete que Samuel lhe entregou, e muito além da postagem que se espalhou pelas redes sociais. Beatriz aprendeu que, muitas vezes, as histórias mais poderosas estão escondidas nas pessoas que ignoramos. Aquelas que vemos nas ruas, que parecem invisíveis aos olhos da maioria, carregam uma complexidade de sentimentos, lutas e sonhos que raramente são revelados. E quando escolhemos estender a mão, mesmo que por um breve momento, podemos acender uma chama de esperança em um coração quase apagado. Foi isso que aconteceu com Samuel. Ele, que antes se via sem saída, com a vida desmoronando ao seu redor, encontrou forças para reconstruir sua trajetória, graças a um simples gesto de bondade. A amizade com Beatriz não apenas lhe deu coragem para seguir em frente, mas também o fez perceber que a compaixão ainda existia no mundo. E, mais importante, que ele ainda tinha algo a oferecer. À medida que o tempo passava, Samuel continuou a se envolver com a organização que o ajudou a dar os primeiros passos rumo à recuperação. Com o apoio de Beatriz e de outras pessoas que encontrou ao longo do caminho, Samuel começou a ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas alimentos ou roupas, mas também algo que ele agora entendia muito bem: a força de uma palavra amiga e a importância de ser visto e ouvido. Cada coração tocado por essa história, cada vida impactada, mostrou que não precisamos de gestos grandiosos para fazer a diferença. Às vezes, tudo o que é necessário é olhar para o outro com compaixão, ouvir sem julgamentos
e estar disposto a estender a mão. No fim, Beatriz compreendeu que a mudança começa no cotidiano, nos momentos em que nos permitimos ver o outro como ele é, sem preconceitos ou indiferença. E foi isso que ela fez. Ela viu Samuel e essa visão o trouxe de volta à vida. A história de Beatriz e Samuel não foi apenas sobre uma amizade inesperada que floresceu nas circunstâncias mais improváveis. Foi sobre a descoberta de que o mundo pode ser transformado através de pequenos atos de bondade que se somam, que inspiram e que criam redes invisíveis de cuidado entre pessoas que, de outra forma, talvez nunca tivessem se cruzado. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!